chamado Beco da Quarentena, onde as pessoas que estavam já em estado terminal da varíola eram colocadas lá. O único que tinha coragem de entrar era o padre João Maria, porque se ele não entrasse, as pessoas não se alimentavam. Então ele fazia a sopa, ele levava o remédio, ele dava banho em pessoas, ele cuidava dos idosos. Padre João Maria, anjo de Natal, rogai Deus por nós, ele nos livra do mal. Padre João Maria, anjo de Natal. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos ao mês de outubro para falar sobre a história de vida e de santidade do servo de Deus, João Maria Cavalcante de Brito. Vamos entender como foi a vida deste norte rio-grandense, desse sacerdote que contribuiu muito para esse estado e, naturalmente, para o Nordeste, para o Brasil como um todo, não é? É uma época difícil, Brasil Império, mas a gente vai descobrir sobre essa história. Para você que é novo nesse canal, se inscreva, compartilhe essa entrevista, conheça também as nossas redes sociais, estamos presentes no Instagram, no Facebook, tem também as entrevistas mais antigas em versão de podcast, então dá para conhecer essa e todas as outras histórias de santidade do nosso país. Para nos ajudar hoje, eu chamo o José Rodrigues, que não é meu parente, pelo menos não que eu saiba, não é? Mas quem sabe. Mas bem-vindo, José. Peço que você se apresente, nos conte de onde você está falando, um pouquinho do seu trabalho aí para a gente. Muito bem-vindo ao Brasil Terra de Santos. Obrigado, Fábio. Meu xará de sobrenome, né? Somos os Rodrigues aí pelo Brasil. Como você disse, eu sou José Rodrigues. Desde final de 2018, eu estou no serviço como vice-postulador da causa do servo de Deus, o Padre João Maria. É uma causa que eu já trabalho desde 2015, 2016, mas eu era um colaborador na pesquisa histórica e devido à necessidade de aprofundamento das pesquisas, desde o final de 2018, eu estou como vice-postulador do cônego José Mário de Medeiros, que é o postulador dessa causa. Eu falo aqui direto de Natal, Rio Grande do Norte. A causa, o autor da causa é a Arquidiocese de Natal, e nós estamos aí prestando esse serviço à Igreja de Deus e divulgando esse grande santo já para o povo de Natal, já assim já é chamado, e, se Deus quiser, futuramente, para toda a igreja, o servo de Deus, o Padre João Maria Cavalcante de Brito. Exatamente, José. E a nossa história, então, começa em 23 de junho de 1848, data do nascimento do servo de Deus. Para a gente entender um pouquinho, então, em que contexto ele nasce em Natal, nasce em outra cidade. Também, se você puder contar um pouquinho desse contexto do Rio Grande do Norte nessa época, porque o século XIX foi um período difícil, né, para o Rio Grande do Norte, com muitas secas, né, muita mudança demográfica, né. Então, em que contexto ele nasce, em que época ele nasce da história do Rio Grande do Norte? O Padre João Maria, ele é um sertanejo, ele é do interior, da região aqui entre o Rio Grande do Norte e Paraíba, que nós conhecemos como região do Seridó. Ele é do sítio Logradouro do Barro, onde hoje está o município de Jardim de Piranhas. Quando ele nasceu, pertencia ao município de Caicó, hoje sede de diocese de Caicó. Depois da sua vida, houve desmembramento dos municípios, mas ele nasceu em um sítio pequeno, filho de Amaro Cavalcante de Brito e Ana de Barros. Nasce pobremente, né? A sua família não era miserável, mas não tinha muitas rendas, mas era um ponto importante, o sítio de sua avó, onde ele nasceu, o Logradouro do Barro, um ponto importante de passagem de retirantes. Então, desde a sua infância, ele tem contato com a dificuldade que foi as secas sucessivas no século XIX, com a população muito pobre que passava por lá, nos seus primeiros anos, onde ele vive no sítio com a avó e com os pais. Depois, já criança, perto aí dos 10 anos, ele vai para o lugarejo, hoje Jardim de Piranhas,
e onde o seu pai vai assumir o cargo de professor, professor de moços do lugar, e é o pai do padre João Maria que o alfabetiza e dá as primeiras noções de latim. A sua família, ela consegue, por causa da influência do pai, que era um professor, se desenvolver bastante do ponto de vista intelectual. O padre João Maria era um estudioso de teologia, por mais que ele não tenha se destacado escrevendo, porque se dedicou, e as falas até sobre ele dizem muito a respeito disso. Ele não gastou muito seu tempo escrevendo sermões, fazia um sermão simples, mas gastava o seu tempo com os pobres. Esse sempre foi a prioridade de sua vida, mas era um homem muito preparado, tanto é que o seu irmão Amaro Cavalcante, que herdou o nome do pai, é uma das figuras intelectuais mais destacadas da história do Brasil. Ele foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro, juiz, representando o Brasil na Corte Internacional de Haia. É um homem muito destacado aí no campo do direito, mas com todo o destaque, a gente já pode adiantar aqui algo muito interessante, com todo o destaque que o jurista ministro Amaro Cavalcante tinha no país. Quando ele vinha ao Rio Grande do Norte, ele era chamado sempre do irmão do padre João Maria. E quando se perguntava, até os jornais publicavam assim, porque o grande ministro era o homem mais destacado em termos jurídicos que o Rio Grande do Norte teve até hoje, né? Ele é uma referência até hoje, porque ele era chamado o irmão do padre João Maria. Se dizia que porque a caridade supera a intelectualidade, né? Então, desde criança, ele... e várias histórias que apócrifas, inclusive, da sua infância, falam dessa tendência dele de ajudar as pessoas, dessa ligação que ele tinha com a natureza. Se fala que quando ele era criança, soltava os passarinhos, não gostava de ver ninguém, nada, nenhuma criatura presa. Então, um amor pelos mais humildes e pela natureza marcaram essa primeira etapa dele no lugarejo de Jardim de Piranhas. Sim. E só também para a gente contextualizar um pouquinho da região onde ele nasceu, você falou que é uma região que pertence ao Seridó. Eu sei que para quem é do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, é muito comum se referir ao Seridó, né? Mas para quem não sabe mais ou menos o que significa. Então, o que é o Seridó? Porque é uma região interessante, até que não abrange só o Rio Grande do Norte, mas também em outro estado, né? O Seridó está geograficamente situado ali no centro-sul do Rio Grande do Norte e na parte norte da Paraíba. A gente costuma dizer assim, de maneira meio didática, a pata do elefante. Você imaginar o mapa do Rio Grande do Norte como um elefante, né? Parece. É a pata do elefante ali, são as cidades, o lugar onde o padre João Maria nasceu e as cidades onde ele começou o seu ministério sacerdotal depois da sua formação nos seminários de Olinda e no seminário da Prainha, em Fortaleza. Sim, e já falando nessa questão do seminário, nesse período de formação, então ele sai, né, do Rio Grande do Norte para fazer a formação dele, tanto é que é ordenado em Fortaleza, não é? Como é essa época na vida dele? Porque também, naquele contexto, o homem, ainda antes de ser homem, né, o jovem já entrava no seminário, terminava a sua formação escolar para depois ter a formação religiosa propriamente dita, mas só que a família tinha que bancar, não é? Essa parte dos estudos, a permanência dele. Então, você falou que era uma família pobre, não é? Então, como que ele foi para o seminário, né? Que tipo de ajuda ele recebia? Como foi essa parte da vida dele? Ao final dos 12 para os 13 anos, ele manifestou a vocação sacerdotal. E aí o seu pai o leva para apresentar ao seminário de Olinda. Naquele tempo, o Rio Grande do Norte pertencia ao chamado Bispado de Pernambuco, a diocese de Olinda, né, que abrangia toda essa região, o estado da Paraíba, o estado do Rio Grande do Norte e o estado de Alagoas. Depois é que houve o desmembramento das dioceses aqui no Nordeste. Então, ele é levado para Olinda, para ser apresentado no seminário, é recebido pelo bispo, e como você disse muito bem, Fábio, naquela época, essas crianças, adolescentes que ingressavam no seminário precisavam de um chamado dote, né? Precisavam de
de uma ajuda de custo, e a família do padre João Maria não tinha muitos recursos, a sua família nuclear, mas ele tinha alguns tios que eram proprietários de terra que ajudaram nisso. Um ramo de sua família, ele é Amaro, ele é Cavalcante de Brito, e um ramo de sua família, chamada Brito Guerra, é uma família importante politicamente na região do Seridó. Ele tinha um tio padre que tinha herdado terras, inclusive, de outro padre muito importante da região, que foi parente do padre João Maria, o padre Brito Guerra, e esse foi, inclusive, senador da República, mas não foi contemporâneo do padre João Maria. Ainda no tempo do Império, no início do Império, ele foi senador da República e presidente da Assembleia Provincial assim que ela foi criada. Ele foi o primeiro presidente. Na época, aqui no Rio Grande do Norte, os padres eram muito importantes politicamente, porque eles eram letrados, num tempo que, para ocupar os cargos públicos, precisava-se de formação, eles tinham uma renda fixa, a gente está no período aí da Constituição, chamada Constituição da Mandioca, precisava de renda, e eles tinham o prestígio da população. Então, muitos padres, pela necessidade, se tornaram deputados. Um deles foi um tio-avô do padre João Maria, o padre de Brito Guerra, que se tornou, inclusive, senador. Então, um tio herdeiro do padre de Brito Guerra também, ele assume a formação do padre João Maria, inclusive vendendo uma de suas fazendas para bancar essa formação. Mas não foi uma formação fácil, mesmo assim. Nós temos, inclusive, uma relíquia hoje, que é guardada na paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, onde o padre João Maria está atualmente sepultado, no mausoléu, a relíquia de um caderno, de um livro, que foi escrito a próprio punho pelo padre João Maria. Como ele não tinha, na época de seminário, dinheiro para comprar os livros, ele copiava os livros da biblioteca de próprio punho, todos os manuais de teologia e de filosofia que ele precisava estudar. Então, ele tinha uma bela caligrafia. Hoje, essa relíquia, que é todos os estudos dele escritos de próprio punho, para poder, assim, estudar e terminar sua formação teológica. Ele começa lá em Olinda, tem a maior parte de sua formação lá, mas em decorrência de 2 eventos, a Guerra do Paraguai, que temporariamente fechou os seminários, e porque o seu irmão, à época, já estava na formação de direito em Fortaleza, então, quando os seminários são reabertos, ele vai concluir o curso de teologia em Fortaleza, o seu último ano, até porque o bispado de Olinda estava sem bispo, estava vacante, e os estudantes seminaristas iam comumente para o seminário da Prainha, em Fortaleza, para serem ordenados pelo então bispo do Ceará. Então, ele faz esse caminho, e algo muito significativo na vida dele, que nós vamos falar mais para o fim da nossa conversa, é que tanto em Olinda, pela primeira vez, ele vê o mar, o seminário de Olinda, para quem não conhece, é de todo o Brasil, no ponto mais alto do centro histórico da cidade de Olinda, e tem uma vista belíssima para o oceano, Então, do quarto do padre João Maria, no seminário de Olinda, ele via o mar, e aquela visão o marcou profundamente. Estamos falando aí de um homem do sertão do Seridó, do século XIX, que estava vendo, aquele menino vendo o mar pela primeira vez. Depois, ele foi para a Prainha, um seminário também de frente para o oceano, com uma vista do mar. E no fim da sua vida, a gente vai falar lá para o fim da nossa conversa, ele vai encerrar os seus dias no chamado Alto do Juruá, em uma casa onde ele também contemplava o mar. E essa visão, vai marcar a vida dele, essa visão do começo, do meio e do fim, de um homem que vem do sertão, mas se encontra da sua missão no litoral. Sim, exatamente. Mas antes dele ter esta última visão do mar, como você falou, ele teve que suar muito, servir muito, se entregar muito, e o lema sacerdotal dele representa muito isso, que o lema sacerdotal dele é omnia em omnibus, que significa ser tudo para todos, Então, logo depois de ordenado, nessa região mesmo, ele começa o trabalho dele como vigário paroquial, e depois vai, digamos assim, vai rumando ao litoral, do estado, até chegar a Natal.
como é esse período inicial, não é? Que já não é fácil, porque aí vem o desafio da seca, aí vem o desafio das epidemias, né, de varíola, que começavam, depois dava uma melhorada, voltava o foco de novo. Como é esse trabalho dele em relação a todas essas questões sociais, sanitárias da região? Depois desse período de formação, ele volta, ele é ordenado em 1871 e volta para sua terra para celebrar sua primeira missa. E como uma gratidão, porque as pessoas da terra, os seus tios e outras pessoas colaboraram na sua formação e na sua ordenação, era comum que ele passasse os primeiros anos na sua região. Então, ele começa atuando ali ainda na região de Jardim de Piranhas, que fazia parte da paróquia de Santana, em Caicó, o município maior, e vai ser um vigário que vai aos lugares mais distantes. Isso é até uma novidade da nossa pesquisa na vice-postulação, porque era uma etapa da vida do padre João Maria que nas biografias era pouco explorada, né? E nós, na pesquisa que fizemos, à frente da vice-postulação, que, se Deus quiser, em breve será publicada como um livro que traz mais fontes históricas a respeito do padre João Maria, nós conseguimos mapear todas as comunidades que ele passou nessa região do sertão. E uma atividade muito intensa dele, atendendo o povo, e principalmente o atendimento espiritual, né? Os batizados, os casamentos, as missas, nos sítios mais distantes. Então, as distâncias eram muito longas, né? Percorridas em lombo de burro, ou mesmo a pé, em capelas de fazenda, em lugarejos muito pequenos, e ele não mediu esforços, a gente vê isso nas suas celebrações, em lugares muito distantes, de maneira muito intensa, em atender essas pessoas, né? E com certeza, percorrendo os caminhos do sertão, em um período onde a gente tem vários relatos de épocas de estiagem, ele se deparou com a pobreza, com a seca, e fazendo valer esse lema que ele escolheu desde sua ordenação, muitas vezes atuou como o único agente de caridade que existia naquelas regiões tão distantes. Ele começou lá, mesmo na sua terra, depois ele vai sendo transferido para cidades vizinhas, e depois vai morar no que era chamada Flores, hoje é o município de Florânia, atendendo outros sítios da região, que também faziam parte do grande município de Caicó. Depois ele vai ser o primeiro pároco de Santa Luzia do Sabugi, que já é na Paraíba, que fazia parte da mesma diocese, então, mas faz parte, na época, parte da mesma região. Essa fronteira do Rio Grande do Norte, na região do Seridó, ela até hoje, né, o que prevalece culturalmente é esse caráter do sertão do Seridó, esse caráter regional, né? A fronteira dos estados é algo político. Então, ele vai para Paraíba, tem um período de implantação da paróquia também muito atuante, passa pouco tempo, 2 anos, e volta para a parte do Rio Grande do Norte, onde ele vai atuar na paróquia de Acari, também percorrendo os sertões. Sempre, tirando Santa Luzia do Sabugi na Paraíba, ele sempre foi vigário, auxiliando os párocos justamente nessas localidades mais distantes. Então, ele vai terminar esse período no sertão, e aí ele vai ser chamado pelo bispo para atuar mais próximo do litoral, no que era o município de Papari, hoje Nícia Floresta, aqui na região metropolitana de Natal, né? E vai ser nesse período em Papari que vai acontecer uma das maiores secas do século XIX. Depois ele vai ter uma outra grande seca em Natal, e os retirantes que fugiam tanto para Natal, como alguns que iam em direção a Paraíba, Pernambuco, cidades maiores, tentando sobreviver, muitos passavam em Papari. E aí a gente já tem relatos muito significativos desses atos de caridade heróicas do padre João Maria, lá em Papari, na paróquia de Nossa Senhora do Ó, uma paróquia que remonta ao período colonial, né? Ele vai com a sua irmã, a única que não casou,
e lá com a sua irmã, muitas vezes, até em relatos de pessoas do lugar, que relatos se ficaram escritos de época, ele deixava de almoçar porque ele dizia: minha irmã, nós não vamos comer hoje, mas essas pessoas não estão há dias. Então, ele dava, inclusive, até o último alimento que tinha em casa para esses pobres, criando pequenas estruturas improvisadas para acolher, mesmo que provisoriamente, essas pessoas. Então, foi rápido, né? 10 anos, quando ele passa tanto nessas paróquias do sertão, como em Papari, da sua vida sacerdotal, mas foi muito marcante essa experiência, que depois ela vai ser coroada quando ele vem para a capital. Sim, e também contextualizando, a gente ainda está falando do Brasil Império, então nós estamos falando de uma forma de governo, não é? Uma ação política que não visa, ainda não se falava em bem-estar social, ainda não se falava em dignidade da pessoa humana, nada disso. Então, o império, não é? O reinado, ele queria o lucro, então se interessava pelas cidades, os lugares onde se produzia, né? Inclusive, o Brasil nessa época ainda tinha na escravização, que também o padre João Maria atuou muito para derrubá-la, não é? Tinha na escravização seu principal meio econômico, né? Então, falar do Brasil, dos interiores, não é, dos sertões, nessa época é literalmente um salve-se quem puder, não é? Porque ou você conseguia chegar na cidade, ou você conseguia se virar na cidade, ou pro Império simplesmente você não existia, né? Não havia interesse nenhum de desenvolver aquelas regiões ou chegar com condições mínimas, dignas para as pessoas que moravam naquelas regiões, não é? Que nós estamos citando aqui, como é o caso da onde percorreu o Padre João Maria. Então, é um outro Brasil, não é o Brasil que a gente pensa hoje, que a gente chega numa cidade mesmo muito pequena e tem um posto ali de saúde do SUS, tem uma escola, enfim, né, tem uma estrutura mínima. Ele era um Brasil império, um Brasil com um mundo com uma outra mentalidade, né? E aí então ele finalmente chega a Natal, né? Na igreja de Nossa Senhora da Apresentação. Primeiro, o que é a igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que é muito importante para Natal, para a história da cidade, e como é a atuação dele ali, porque também aí, assim, a vida dele é curta, né? Relativamente curta, porque estamos falando de alguém que viveu 57 anos, né? Bem, era quase que o padrão daquela época, vamos dizer assim, porque as pessoas estavam muito sujeitas às doenças, não é? Às enfermidades, ao desgaste que a vida trazia, que as viagens, enfim. Mas, enfim, ele está ali mais ou menos na casa dos 30 e tantos anos e chega a Natal. Então, como é essa chegada e como é esse trabalho em Natal? Porque em Natal ele vai desenvolver muita coisa, além do que o senhor falou em relação à santidade, à vida, ao ministério sacerdotal. Ele também vai se envolver muita coisa para falar sobre a República, para falar sobre o fim da escravização. Então, é um trabalho também muito amplo, apesar de alguém que viveu uma vida breve, né? Ele vem para Natal, inclusive, num contexto muito difícil. Foi um contexto de conflito, porque o bispo de Pernambuco, Dom Vital, também está em processo de beatificação. Ele se envolveu em um dilema político, porque, obedecendo a determinação da Igreja e do Papa, ele proibiu a maçonaria entre os membros do clero e as pessoas que tinham algum cargo dentro da estrutura da Igreja, o que desagradou as autoridades do Império, né? Então, por exemplo, em Natal, existia o pároco de Natal, era o vigário Bartolomeu Fagundes. E o vigário Bartolomeu Fagundes, ele era um líder maçônico. E ele vai ser suspenso, inclusive é um dos processos, porque ele era politicamente muito influente, e vai motivar a prisão depois de Dom Vital, né? E quando ele é afastado,
como ele era popular, como a maçonaria tinha um peso muito forte na cidade, culturalmente, então criou-se um mal-estar entre a igreja e parte dessa população que frequentava a maçonaria ou era simpatizante da maçonaria ou do vigário Bartolomeu, que tinha feito obras importantes. A paróquia de Nossa Senhora da Apresentação, ela era a paróquia da cidade natal, capital do Rio Grande do Norte. É a nossa paróquia mais antiga no estado, abriga a igreja mais antiga do estado, que teve a sua primeira missa no Natal, por isso que essa tem o nome da nossa cidade, 25 de dezembro de 1599, teve nessa capelinha que foi crescendo e se tornando a igreja matriz, a primeira missa, e a fundação da cidade se deu com essa primeira missa. Também foi ali que, em 1757, pescadores encontraram um caixote de madeira às margens do rio Potengi com uma imagem de Nossa Senhora do Rosário. Como era dia da padroeira da cidade, Nossa Senhora da Apresentação, eles chamaram essa imagem de Nossa Senhora do Rosário de Nossa Senhora da Apresentação. E junto dessa imagem, no caixote, vinha um escrito: onde essa imagem chegar, nenhuma desgraça acontecerá. Então, é uma igreja de tradição mariana. Esse aparecimento milagroso da imagem de Nossa Senhora que aportou nas margens do rio Potengi, trazia pessoas para Natal, né, desde esse período, e o padre João Maria, para solucionar um problema, porque o padre que tinha assumido o lugar do vigário Bartolomeu estava em meio a uma crise e adoeceu. Então, para solucionar esse problema, o bispo decide trazê-lo de Papari para a capital, né? São cidades muito próximas. Por quê? Porque já enxergava Dom Vital em Padre João Maria um homem de conciliação. E assim ele atuou. Esse foi o primeiro marco do Padre João Maria em Natal. Ele conseguiu ser fiel, sempre fiel à igreja e aos seus bispos, teve boa relação com todos os bispos, seja os bispos de Olinda, seja o bispo depois da Paraíba, quando é criada a Diocese da Paraíba, já no período final da sua vida. Dom Adalto era um amigo, Dom Adalto de Miranda Henriques, que foi o primeiro bispo da Paraíba, era um amigo de Padre João Maria, então ele sempre se deu bem com as autoridades da igreja, mas ele conseguia conciliar isso com a sociedade, mesmo em momentos de crise, né? Um marco, inclusive, do começo desse ministério, é quando alguém, um maçom, ele estava adoecido e estava numa das casas que pertenciam à maçonaria, e chama o padre para, no leito de morte, atender espiritualmente, porque ele estava chamando por um padre, né? E se dizia no século XIX, tem gente que repete, né, essas coisas até hoje, que dentro da maçonaria existe um bode, né? Era uma forma de falar que era algo maligno. E disse que o padre João Maria, quando entrou na maçonaria, e era um choque, né, porque estava em alto conflito, ele soltou uma piada, era um homem de muito bom humor, ele disse: amarre o bode que o padre está entrando. Então aí ele quebrou o clima de animosidade que existe na cidade, né? Não rompeu com a determinação de Dom Vital e dos sucessores, manteve-se firme nas determinações do bispado, na fidelidade à fé católica. Isso um testemunho dos próprios bispos, dos padres que o conheceram, mas teve uma boa relação com as pessoas da cidade, não entrou em conflito, não era um homem belicoso. Tanto que, na sua época, um outro marco foi o momento que, em Natal, ainda no período do Império, finzinho do Império, o Brasil tinha o catolicismo como religião oficial. Mas já no fim do Império chegaram os primeiros protestantes ao Brasil, os presbiterianos, né, que eram tolerados pelo Império, mesmo não sendo a religião oficial. E esses protestantes chegaram a Natal, primeiro reverendo Calvin Potter, chega a Natal, e, claro, há um embate, vamos dizer, que era muito próprio da época, né? Não se falava ainda de ecumenismo, entre os católicos e os protestantes que estavam chegando à cidade, principalmente através dos jornais, né? Os protestantes criaram um jornal, o Século, né? E o padre João Maria, pensando na educação católica,
que era uma das suas marcas, criou também um jornal, o 8 de setembro, que é uma homenagem à Natividade de Nossa Senhora. E o 8 de setembro era o veículo católico para falar da doutrina católica e, em alguns momentos, rebatia os artigos que atacavam a fé católica vindo do século, né? Mas, apesar dessa divergência entre católicos e protestantes no século XIX, havia um respeito muito grande do reverendo Calvin Potter à figura do padre João Maria como homem de conciliação. Tanto é que o reverendo Calvin Potter vai depois escrever um sermão em homenagem ao padre, chamado O Bom Samaritano, né? Dizendo que o padre João Maria é como samaritano, o padre protestante. Ele não era da igreja, né, reformada, mas ele era tido como alguém que se destacava na caridade e, portanto, estava próximo de Deus. Então, mesmo entre esses, que o século XIX, não é? Nós vemos que não há esse espírito ainda de ecumenismo, há muita estranheza entre os ramos do cristianismo, mas mesmo assim o padre João Maria conseguia ser respeitado e ser um homem de conciliação. Um outro elemento conciliador do padre João Maria, e aí você, muito bem, Fábio, já pincelou um pouco sobre isso, é quando em Natal ele vai ser, por unanimidade, eleito o presidente da Associação Libertadora do Rio Grande do Norte, que era o organismo em Natal e no Rio Grande do Norte em prol da emancipação da escravidão, né? Pela abolição da escravidão. E ele vai ser o primeiro presidente eleito à unanimidade. E na ata de criação da Associação Abolicionista, a chamada Associação Libertadora, o líder político, Pedro Velho, ele vai dizer que o padre João Maria é eleito à unanimidade porque ele era um homem conciliador que representava todos os campos. Então, havia uma disputa política aí de oposição e governo para ver quem lideraria o movimento abolicionista, quem lideraria, portanto, seria uma estrela no movimento republicano. Aí já estamos caminhando para o final do século XIX, o Império já vem mostrando algum desgaste, os movimentos republicanos eles vêm crescendo nas províncias, e havia um discurso político, uma briga política numa causa que era tão nobre. E aí entra o vigário, ele sempre entrou em prol dos necessitados, ele só aceita entrar para que a causa ficasse acima das divergências políticas. Então, ele, como homem de conciliação, é votado por todos, e essa associação vai ser muito importante, porque cidade a cidade do Rio Grande do Norte, ela vai libertando os escravos. Então, o Rio Grande do Norte conseguiu, é certo que aqui nós tínhamos, em comparado a outras províncias, não tínhamos um número grande de escravizados, mas ele conseguiu, em boa parte das suas cidades, erradicar a escravidão antes da Lei Áurea, e muitas dessas cidades foi compras de alforria feitas por essa associação liderada pelo padre João Maria, que inclusive atuou aqui na região metropolitana, hoje município de Macaíba, numa comunidade quilombola. Ele era como que um padrinho dessa comunidade, nem fazia parte da sua paróquia, mas como ela era desassistida, ele percorria esse caminho até essa comunidade, e lá batizou, fez casamentos, celebrava missas, e atendia também materialmente aquela comunidade remanescente quilombola. Então, ele foi um homem que lutou também pela liberdade dos escravos. Então, dois protagonismos, aí a gente já disse do padre João Maria, da imprensa católica, aqui no Rio Grande do Norte, primeiro jornal, primeiro veículo de comunicação católico, encabeçado por ele, o 8 de setembro, e também a libertação dos escravos, onde ele teve um papel de destaque de liderança. Sim, exatamente. E também contextualizando que era essa, digamos assim, atuação política do padre João Maria, que até foi filiado ao chamado Partido Católico, não é, que chegou a existir nessa época, não é a atuação política que nós estamos falando e que nós vemos hoje, né? Hoje a gente está falando de ideologias, hoje a gente está falando de uma intensa busca pelo poder, não é? O século XIX está marcado pelas essas ideias republicanas, né? Mas por essa atuação de quem tinha voz e vez, né? Porque, como você bem falou lá no começo, nem todo mundo tinha essa voz e vez para atuar na sociedade, para poder debater esses grandes temas.
Então, a atuação do padre, ela não foi ideologizada, né? Apesar de uma atuação política, não foi ideologizada e sempre para defender grandes valores, né? E não para ter um cargo, para isso ou para aquilo, porque também é bom a gente entender isso, não é? Porque o século XIX, apesar de relativamente recente, é um período muito diferente ainda no Brasil. Ainda tínhamos o Império, não é? Ainda tínhamos ainda não era Brasil, vamos dizer assim, como a gente conhece hoje, não é? Isso se deu ao longo do século XX, mas também por tantas lutas, por tanta gente que deu a própria vida, se entregou a cada maneira, a sua maneira, para que a gente pudesse construir esse senso de sociedade, esse senso de respeito que ainda hoje em dia, a gente precisa avançar cada vez mais, né? Não pode parar e não pode voltar para trás, precisa avançar em tudo isso que pessoas como o Padre João Maria lutaram tanto para conseguir, não é? E também falando sobre a varíola, que foi a doença que acabou vitimando o Padre João Maria, também a luta dele foi intensa nesse sentido, mas também naqueles mistérios, não é, da nossa vida, da vida de alguém que trilhou os caminhos de santidade. Nesse caso também, aquilo que também ele combateu, aquilo que ele ajudou a combater, né, a varíola, as pessoas acometidas dessa doença, foi a doença que o vitimou. Então, como foi esse final da vida dele? Como foi essa intensa luta, né, para tratar com dignidade, com amor, aqueles que eram acometidos por essa doença que foi tão devastadora, né, em termos porque se espalhava relativamente rápido também, as vacinas eram muito difíceis de chegar, principalmente a essas regiões. Então, como foi essa parte em relação à assistência dele espiritual, mas também sanitária a essas pessoas? Sim, no final do século, né, XIX, aí na virada do século, nos últimos 5 anos, nós tivemos anos sucessivos de seca no semiárido nordestino. E muitas pessoas migraram para o litoral buscando a sobrevivência. Historiadores especulam que até cerca de 10 mil pessoas vieram para a cidade do Natal. Para a gente ter noção disso, a população total da cidade, pegando os núcleos urbanos e as redondezas, não passava de 30 mil. Então, você tem aí um fluxo enorme de pessoas que a cidade não comportava. O governo provincial alojou essas pessoas, como acontecia em outros estados, de maneira muito incipiente, né? No Ceará, nós tivemos verdadeiros campos de concentração para que essas pessoas não entrassem em Fortaleza, e aqui eles foram colocados em galpões. A região da Ribeira, a região portuária da cidade, tinha alguns galpões, e o governo colocou essas pessoas amontoadas nesses galpões, e parte desse núcleo que fugiu do interior, como solução política da época, foi mandado para o norte do país, para trabalhar nos seringais, né? Para ir para as fronteiras lá, que estava se expandindo para o que hoje é a região do Acre e Amazonas. Mas iam os homens, né? Ficaram muitos idosos, ficaram algumas crianças, e ficavam muitas mulheres para trás. Alguns iam com suas famílias, outros homens iam sozinhos trabalhar, mas principalmente os idosos foram abandonados. E essas pessoas abandonadas e amontoadas, na virada de século, quando veio os primeiros contaminados nesse ciclo de epidemias, porque a varíola, como você bem disse, Fábio, ela vinha em ciclos. Nós não tínhamos vacinação aqui na região. Então, você tinha os ciclos da doença, né? As ondas, como nós vimos a do Covid-19, as ondas de doença e depois de alta contaminação diminuiu o número de casos, mas como não havia vacinação, a doença voltava de maneira mais violenta cada vez mais, né? Porque ela já vinha em mutação e de maneira mais resistente.
Então, teve um novo ciclo de varíola, e essas pessoas amontoadas, sem nenhum tipo de isolamento, foram as mais afetadas, principalmente porque elas se alimentavam mal, muito mal. Alguns trabalhavam em frente de trabalho, os idosos não tinham condição de trabalhar, viviam da mendicância, então se alimentavam muito mal, se alojavam mal e estavam todas amontoadas. E é nesse período do início já do século XX, quando a doença começa no seu auge em 1904 e 1905, que o padre, que ele vai nunca abandonar a paróquia, mas se intensificar no serviço de assistência a esses doentes. Então, o padre João Maria, como a gente falou dos caminhos do sertão, lá desde o sertão ele viveu numa região onde não tinha médico, na maior lugar dos lugares não tinha um advogado. Então, o padre, ele era a única pessoa com formação. Então, ele acabava sendo tudo. Então, o padre João Maria, por exemplo, estudou, nós encontramos relatos que falam, amigos dele, que ele estudou homeopatia, e era o que ele tinha à disposição, à sua mão, para tratar esses doentes. Então, ele estudou um pouco de homeopatia, noções de medicina, porque para essas pessoas não havia sistema público de saúde. Poucos médicos haviam em Natal, e esses mais pobres acabavam não sendo assistidos por esses poucos médicos. Quando a epidemia vinha, as pessoas que tinham mais condição conseguiam a pouca atenção básica de medicina que tinha na cidade como Natal, e essa população mais pobre não. Então, uma região, inclusive, da Ribeira, foi chamado Beco da Quarentena, onde as pessoas que estavam já em estado terminal da varíola eram colocadas lá para ver se escapavam ou não. E muitos relatos de jornal dizem que o único que tinha coragem de entrar era o padre João Maria, porque se ele não entrasse, as pessoas não se alimentavam, então ele fazia a sopa, ele levava o remédio, ele dava banho em pessoas, ele cuidava dos idosos, tem até algumas histórias de amigos que escreveram que, como ele tinha, mesmo passando por uma realidade tão difícil, tão dura, ele sempre manteve o bom humor. Então, uma vez atendendo um idoso que morava sozinho numa choupana e que estava doente, ele deu o remédio e disse, tem que tomar de 12 em 12 horas. E o doente disse, mas padre, aqui não tem relógio, como é que eu vou saber quando é de 12 em 12 horas? Ele disse, você vai tomando até viver ou morrer, mas vá tomando e tomando. Quando der um tempo, tome, porque era o que tinha à sua disposição. Então, ele, um outro fato, quando ele estava querendo atender os pobres da varíola, e uma senhora foi conversar com ele, uma senhora rica, e essa senhora conversava, repetia o mesmo assunto, e ele vendo que tinham pessoas que necessitavam dele também, ele pega o véu, a mantilha da senhora, e joga pela janela, e diz, a senhora não vai não, a sua mantilha já foi. Então, se fala muito desse bom humor, de um homem que era muito sério, muito trabalhador, mas que nunca perdia essa leveza do evangelho, essa alegria do evangelho, mesmo lidando com dores tão profundas. E apesar do que muitos autores acreditaram, e se escreveu por muito tempo, o padre João Maria, mesmo lidando com tantas pessoas infectadas por varíola, ele nunca contraiu varíola. Nós descobrimos, o relato do seu médico, que o padre João Maria tinha era diabetes. Ele era diabético grave, e se alimentava mal, dormia muito mal, porque começou a tratar dessas pessoas de maneira muito intensa. Então, acordava muito cedo, ia dormir de madrugada, atendendo até a última pessoa que ele conseguisse. Se falou na cidade, inclusive, algo que aqui em Natal, as pessoas mais idosas repetem até hoje como um dito popular. Quando você está circulando muito, as pessoas dizem, você anda mais que a burrinha do padre. Porque ele, na sua burrinha, percorria todas as periferias, até os lugares mais distantes, até de madrugada. Uma vez, quase foi preso, porque o guarda achava ou era um fantasma, ou era um criminoso, um vulto preto andando nas dunas, aqui em torno da cidade, de madrugada. Quando foi ver, era o padre João Maria, que ia atender uma pessoa que estava morrendo, e ele foi de madrugada mesmo. E logo cedo já estava celebrando sua missa e continuando sua missão. Então, isso o desgastou demais, ele foi um mártir de vida, ele deu a vida realmente por esses pestilentos, como eram chamados, os que contraíam a varíola. E quando a varíola, em 1905, na metade de 1905, ela já estava diminuindo,
foi quando o corpo dele, como se ele tivesse sob uma adrenalina muito forte, ligado em ajudar essas pessoas, o corpo dele foi começando a dar sinais de muita fraqueza, e ele não suportou mais essa má alimentação, essa má dormida, e foi quase que obrigado pelos médicos a ir para um outro lugar, sair, abandonar a igreja. Ele já tinha abandonado sua casa nessa época e passou a morar na parte superior da sacristia, o chamado consistório da matriz, e ali ele dormia no chão, porque o seu irmão, Amaro Cavalcante, mandava constantemente dinheiro para redes e para tecido preto, para que ele fizesse uma batina nova. Nós temos aqui no Instituto Histórico a batina toda rasgada ainda do Padre João Maria, e não foi pelo tempo depois, já era rasgada quando ele morreu, a batina surrada que o povo guardou, e sempre mandava um tecido para que ele fizesse uma batina nova, mas essa batina nunca saía, porque ele pegava esse tecido, como havia muitos mortos da varíola, ele sempre estava dando a uma viúva para que vivesse seu luto, e a sua rede dando para alguém que não tinha onde dormir. Então ele passou a dormir no chão, frio, e isso também piorou muito a sua saúde. Então ele foi obrigado a sair de Natal e ir para um lugar que hoje está dentro da cidade. A cidade cresceu muito, né, no século XX, mas na época dele estava fora, no alto de uma duna, chamado Alto do Juruá, hoje bairro de Petrópolis, aqui em Natal, para uma casa que foi cedida para que ele, como se dizia na época, respirasse novos ares. Não se tinha um tratamento mais eficaz para a questão da diabetes dele, então os médicos deram um tratamento que existia na época e que ele descansasse, que era o principal, né? Mas se diz que mesmo distantes, no alto de uma duna, o povo pobre continuava indo visitá-lo, quase que diariamente, e ele mandava atender essas pessoas. Então, os últimos meses da sua vida ele passou nessa casa, né, no Alto do Juruá, até o dia 16 de outubro de 1905, às 8 horas da manhã, quando o seu corpo não aguenta mais todo o desgaste, e ele entregou, então, aí a sua alma a Deus. E é justamente nesse lugar da casa que depois foi construído pela população uma igreja e foi construído um mausoléu para onde os seus restos mortais foram posteriormente transladados. Ele foi sepultado no cemitério do Alecrim, primeiro cemitério da cidade, depois da varíola. Se parou de sepultar pessoas na igreja, que era um costume português, né, colonial, e se passou a sepultar no cemitério por questões sanitárias. Ele foi sepultado lá, o seu túmulo era, como até hoje, é o mais visitado, mesmo depois dos restos mortais serem transladados, o túmulo virou um monumento, e as pessoas continuam indo lá, mas as pessoas construíram uma igreja em cima do lugar onde ele faleceu, para que abrigasse os seus restos mortais. Como também construíram uma praça. A praça atrás da igreja, que era a sua igreja matriz, a igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que se chamava Praça da Alegria, era o lugar onde ele atendia essas pessoas pobres, né? Ele saía da sacristia e dava os seus donativos para essas pessoas pobres. Tem um relato muito bonito, mas ao mesmo tempo triste, um artigo escrito chamado A Fome e Seus Horrores, e relata que um momento de tensão na cidade do Natal, porque acabou um pagamento que o Estado fazia a esses pobres de maneira emergencial para que construíssem estradas. Então levava até idosos para a construção de estradas e pagava-se uma diária para que essas pessoas pudessem minimamente se alimentar. E essa verba ela atrasou durante mais de uma semana. E as pessoas não tinham o que comer, e desesperadas, elas ameaçaram invadir o palácio do governo. E a única pessoa que os pobres escutavam, mesmo no momento de desespero, era o padre. Então o padre foi chamado às pressas, e o governador, pelos fundos, porque não conseguia sair à porta, não tinha coragem de ir à porta, ele mandou entregar uma esmola que tinha no cofre, um donativo emergencial, para tentar acalmar as pessoas. E o padre João Maria foi a única pessoa que as pessoas conseguiram respeitar para distribuir, né? E ele distribuiu tudo que tinha e tudo que o governo tinha dado. Por isso, da sua ação política dele, ele sempre estava nessa posição para poder ser esse intermediário
nas comissões de assistência, a ponta final, e entregar, fazer alguma coisa chegar, porque, inclusive, nós descobrimos, na nossa pesquisa, alguns ralos de corrupção que já existiam no século XIX no Brasil, isso não é novo. Alguns ralos de corrupção no governo provincial, e o padre João Maria garantia que, pelo menos, a verba que chegava era destinada às pessoas. Então, ele distribuiu essa última verba, e esse artigo termina dizendo que, naquela tarde, morreu de fome uma criança, e o fim da tarde foi o padre rezando por essa alma numa praça lotada de pessoas com fome. Essa praça era chamada Praça da Alegria, e quando o padre João Maria faleceu, imediatamente as pessoas passaram a chamar de Praça Padre João Maria, e elas mandaram construir ali um busto em sua homenagem, que começou com uma campanha popular, e esse busto até hoje é um lugar onde as pessoas vão acender velas, levar votos, amarrar fitas, todo momento, todo dia que você passe pela praça, você vai encontrar alguém rezando diante do busto do padre João Maria ali naquela praça, seja na igreja onde ele está sepultado, seja na praça Padre João Maria hoje. Sim, e José, o Nordeste tem muito essa marca dos heróis, né, das pessoas que contribuíram muito para o desenvolvimento daquela região, né, no combate aos flagelados da fome, da seca. Isso marca muito, né? O nordestino é um povo muito afetuoso nesse sentido, e claro, em todos os outros também. Mas é interessante, porque nós estamos falando de uma pessoa que faleceu em 1905, não é? Então já faz um tempo grande, não é? E quando existe essa marca, né? O perigo é aquilo se tornar um folclore, no sentido bom da palavra, no sentido assim, de se tornar uma história que todo mundo conhece, mas que talvez as pessoas não se aprofundam tanto assim, não é? Então, como foi essa questão do processo? Queria que você falasse um pouquinho da causa, né, de beatificação e canonização, porque não é fácil, porque é uma história que só tende a se perder, né? No sentido que cada dia que passa pode ser que se perca um documento que ninguém sabe, uma história ali que uma pessoa que já faleceu e ninguém mais sabe daquela história. Então, como foi esse start, esse início da causa? Quer dizer, realmente, esse homem que tantas pessoas já têm em conta de santo, vamos oficializar este processo, tornar realmente uma causa e tê-lo, possivelmente, pela graça de Deus, Deus queira, em nossos altares. Então, como foi esse início de trabalho, que eu acredito que tenha muita dificuldade pela distância, né, dos anos que se passaram? Fábio, eu acho que o nosso público até esteja familiarizado, mas se algumas pessoas não sabem, quando uma pessoa que morreu em fama de santidade não existe mais ninguém, a grosso modo, não existe mais ninguém vivo que o conheceu, é tratado como uma causa histórica. Então, nós temos acesso aos depoimentos através muito de documentos históricos, que foi o caso do padre João Maria, porque por muitas vezes tentaram abrir um processo. A primeira iniciativa, ainda nos anos 50, nós estamos falando de 45 anos após a sua morte, de tentar abrir um processo, foi da Câmara da cidade, né? Porque as pessoas, desde o momento da sua morte, já o chamaram de santo, anjo dos pobres, anjo da caridade, anjo da guarda da cidade do Natal, e pai dos pobres, o santo dos pobres. São as frases que nós escutamos, que nós conseguimos dos documentos, do que as pessoas, dos intelectuais, as pessoas mais humildes, diziam em 1905, quando ele faleceu. Então, isso foi sempre vivo, muito vivo. A Câmara tentou abrir, mas não agiu de maneira canônica, correta, para isso. A Câmara de Vereadores não tinha, à época, esse conhecimento, como é que se abria um processo de beatificação, e isso foi acabando sendo um pouco colocado de lado, né? Mesmo que o padre João Maria continuou sempre com uma devoção muito forte, seja pelo povo humilde, mas também entre os padres, né? O Monsenhor Landim,
na década de 40, ainda escreve um livro, Um Perfil de Sacerdote, que passa a ser lido pelos seminaristas e vai influenciar homens como Dom Eugênio Salles, que começou aqui o movimento de Natal, que fundou a campanha da fraternidade, escolas radiofônicas, o movimento de educação de base, iniciou aqui até uma reforma que vai ser, inclusive, parâmetro no Conselho Vaticano II. Aqui no Rio Grande do Norte nós tivemos as primeiras irmãs atuando de maneira missionária nas paróquias, as irmãs vigárias, né? Quando não tinham padres, então as freiras assumiram paróquias aqui, o que era algo inédito na história, mas se falava sempre desse modelo do Padre João Maria, que era o atendimento a Cristo do pobre como o perfil dos sacerdotes. Então, sempre foi muito vivo, mas até pela força popular, talvez a parte canônica foi por muito tempo deixada de lado. Em 2002, a igreja começou a realmente se movimentar para a abertura de um processo canônico, e a partir de 2005, ele recebeu o título de servo de Deus. O primeiro postulador foi o Monsenhor Francisco de Assis Pereira, que foi o mesmo postulador dos Santos Mártires de Cunha Ouro Açul, e de outras, ele que abriu outras causas também pelo Brasil, a própria causa de Dom Vital, ele foi também seu primeiro postulador, e trabalhou em várias causas aqui pelo Nordeste. O padre Biapina também, ele abriu o processo lá na Paraíba, só que o Monsenhor Francisco de Assis faleceu, e esse processo ficou um pouco órfão por um tempo. Depois foi nomeado o cônego José Mário de Medeiros, e o cônego José Mário começou a convidar historiadores para fazer uma pesquisa realmente histórica, e a gente conseguir separar aquilo que é conto popular, aquilo que é tradição do povo, daquilo que nós conseguiríamos historicamente apresentar com documentações, com fontes cruzadas, que falasse realmente dessa caridade, que era tão falada, mas que tinha poucas evidências, né? Então, foi realmente um processo de pesquisa histórica difícil, um pouco demorado, pelas condições. Nós encerramos, inclusive, esse processo na pandemia, o que também dificulta muito a pesquisa histórica, deslocamentos, etc. Foi um desafio, mas foi um desafio que foi muito gratificante, porque a gente ia vendo na documentação muito daquilo que estava na tradição popular, claro que de outra maneira, de uma maneira muito mais acadêmica, né? Porque a gente via realmente os documentos, e outras coisas sobre o padre que não se falava muito da tradição popular, porque acabou se dizendo que esse ato de caridade dele para com os pobres e com os doentes da varíola foi tão grande que eclipsou outras vertentes dele, como a atuação na imprensa católica, a atuação pela abolição dos escravos, essa atuação política como homem de conciliação, as reformas que ele fez de maneira espiritual na igreja, a fundação de apostolado da oração, o cuidado que ele teve com as irmandades, que era o serviço pastoral de sua época. Então, tudo isso também foi aparecendo nesse processo como provas dessas virtudes heróicas que ele viveu. Nós estamos encerrando a etapa diocesana, agora aqui em Natal, com o novo arcebispo, Dom José Cardoso. Nós esperamos que a comissão diocesana julgue todas essas provas, todos esses documentos, os testemunhos de graças de mais de 100 anos. Nós temos várias graças antigas que eram publicadas em jornais, cartas muito antigas de devotos, ex-votos e fitas, mas também relatos de agora, de pessoas da atualidade, que foram recolhidos, e que tudo isso gerou uma documentação que a gente espera que seja agora apreciada, e depois dessa apreciação diocesana, o processo seja enviado para a sua fase no dicastério dos santos. Certo. Então, a gente pode ver, e é bonito isso, como a graça de Deus age, né? Porque se a gente for pensar, não é, na região onde ele viveu, nas condições de escrita, de registros que existiam à época, né? Até das pessoas importantes é difícil achar muita coisa, né? Imagina daqueles que viveu no meio dos simples, dos pobres, daquele que também era simples e pobre. Então,
É muito interessante como a graça de Deus age para que a comissão consiga chegar exatamente nos pontos que precisam para que essa história possa ser oficializada, como você bem disse, além das lendas, além dos contos populares, e confirmada também muita coisa aquilo que se dizia, não é? José, já de antemão agradeço a tua participação, agradeço por essa entrevista, mas também vamos contribuir para essa causa, porque a gente quer também, segundo a graça de Deus, segundo os tempos de Deus, mas a gente quer também que o Padre João Maria mereça os altares, não é que seja beatificado, posteriormente canonizado. Então, peço que você conduza a oração para que a causa avance, a oração pela beatificação dele, e que também todos aqueles que estão assistindo possam fazer o próprio pedido ao grande servo de Deus, João Maria Cavalcante de Brito. Então, por favor, conduza para a gente a oração. Eu que agradeço, Fábio, a você, a todos que fazem o canal Brasil Terra de Santos, que faz um trabalho de divulgação importantíssimo, da fé vivida no nosso país, né? A vida dos santos, eles são rastros, pegadas da passagem de Cristo pela história. E como é bonito esse trabalho de divulgação para que todo o Brasil conheça os testemunhos de fé que estão espalhados por todo esse imenso país, e que marcam um coração, são pegadas profundas do coração do nosso povo. Então, vamos rezar, pedindo a Deus o bom andamento desse processo e também pedindo a intercessão do servo de Deus, o Padre João Maria, por todas aquelas graças e até, se Deus quiser, milagres que nós queremos alcançar através de sua intercessão. Então, vamos à oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso bom Deus, concedeste ao vosso servo, Padre João Maria, incontáveis graças ao longo de sua vida sacerdotal, tornando-o servidor fidelíssimo do Evangelho, anjo da guarda da cidade do Natal, pastor zeloso dos pobres e enfermos. Fazei que, por sua intercessão, eu tenha coragem de viver as exigências evangélicas da pobreza em minha vida e da fidelidade à vossa igreja todos os dias. Dignai-vos, Senhor, glorificar o vosso servo João Maria e conceder-lhe por sua intercessão a graça que ardentemente vos suplico. Cada um pode, então, pedir a graça que espera de Deus pela intercessão do Padre João Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, assim seja. José, muito, muito, muito obrigado por essa entrevista, pela tua clareza na entrevista. Agora, certamente todo mundo entendeu bem quem é o Padre João Maria e que você continue tendo êxito junto com a comissão para levar essa causa em frente e para que em breve nós possamos tê-lo beatificado como venerável, depois beatificado e canonizado. Muito obrigado, José. Eu que agradeço mais uma vez, e aqueles que se tornaram devotos do Padre João Maria, aqueles muitos que esse canal atinge e que tenham relatos de graça, podem procurar os meios de comunicação da Arquidiocese de Natal, que estão aí na internet, ou se são da região de Natal, o subsolo da nossa Igreja Catedral, procurar a postulação e nos relatar essa experiência de fé, graças alcançadas. Isso é muito importante para todo esse trabalho de uma apostolação, que a gente vai levar toda essa fama de santidade também a conhecimento das autoridades eclesiásticas, porque tudo isso é a voz do povo que também corrobora com a voz da igreja, para que a gente tenha no futuro esse exemplo aí nas honras dos altares. Sim, e para todos que acompanharam mais essa entrevista, agradeço por terem chegado até aqui, compartilhem essa entrevista e muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Coração de pai, amor e sabedoria,
atendiam alegremente a todos que te pediam, Padre João Maria, anjo de Natal.